sejam todos muito bem-vindos ao nosso Terra Viva Entrevista. E hoje a gente vai falar sobre a produção de laranja e as tendências para o setor neste ano. E por isso eu convidei para um bate-papo quem entende tudo sobre esse assunto, que é o Ibiapaba Neto, que é o diretor executivo da Citrus BR. Seja muito bem-vindo, viu, Ibiapaba, ao nosso Terra Viva Entrevista, para a gente falar aí sobre esse setor que é tão importante para o nosso Brasil, né? Bem-vindo novamente. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente que agradece a sua disponibilidade. E olha só, Ibiapaba, se tem uma coisa que eu gosto é do nosso suco de laranja, né? Eu acredito que não sou eu, é praticamente uma unanimidade do brasileiro, né? E não é à toa que quase todo suco de laranja consumido no mundo é produzido aqui em solo brasileiro. Fala mais pra gente sobre o potencial produtivo aqui do Brasil. Mais uma vez, obrigado aqui pelo convite. Suco de laranja é um desses produtos do agronegócio no qual o Brasil ele é o líder mundial. Então, a gente tem, por exemplo, o Brasil é muito conhecido pelo futebol, muito conhecido pelo carnaval, muito conhecido pelas belezas naturais, mas o que as pessoas não sabem é que o Brasil é o país do suco de laranja. A cada 10 copos produzidos no mundo, 7 foram produzidos aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, 10 copos consumidos no mundo, 7 foram produzidos aqui no Brasil. Então, quando um brasileiro viaja para o exterior, vai para os Estados Unidos, para a Disney, para a Europa, enfim, não importa, e ele toma um suco de laranja e ele fala, nossa, tomei um suco de laranja tão bom no exterior, é porque é um suco de laranja brasileiro. Então, esse é um aspecto aí da nossa cadeia que muito nos orgulha e que faz o Brasil um expoente internacional. Sem dúvidas, né? E é o nosso Brasil aí mostrando a sua potencialidade para o mundo, né? Em relação à receita, o que toda essa potencialidade do país tem gerado? Bem, a cadeia do suco de laranja ela é uma cadeia bastante antiga no agronegócio brasileiro. Para você ter uma ideia, a primeira exportação de suco de laranja aconteceu na década de 60. Então, a gente está indo para quase 60 anos aí de exportação de suco de laranja, atravessando décadas, aumentando a produção e fazendo realmente do Brasil essa potência internacional nessa área. Hoje, a cadeia do suco de laranja, ela é responsável por mais ou menos 2,7 bilhões de dólares em receitas e tem aí um PIB agrícola de mais ou menos 14 bilhões de reais, que é esse efeito multiplicador de uma receita que vem de fora a partir das exportações e acaba irrigando toda uma gama de fornecedores, de produtores, de trabalhadores, o que faz da citricultura, eu sempre brinco, um patrimônio brasileiro. E agora vamos continuar ainda nos números, mas falando agora sobre os preços, né? Em 2023, a restrição da oferta da fruta e dos estoques reduzidos da bebida levaram os preços a picos históricos, né? Esse cenário deve permanecer neste ano? Qual que é aí as tendências? Bem, vamos lá. Como diretor executivo de uma associação setorial, a gente não faz tendência de preços, porque o preço ele é uma relação entre a indústria que compra a fruta e a indústria que vende o suco para o seu cliente. Então, sempre uma relação entre fornecedores e clientes. Então, a associação não se mete nesse tipo de assunto. Agora, claro, a gente pode falar de fundamento. E você trouxe dados muito importantes. A restrição de oferta pela qual passa o setor, ela já está indo para o 5º ano consecutivo. Então, são 5 safras que a produção brasileira acaba passando por algum tipo de problema. Então, nós tivemos, durante alguns anos, problemas climáticos na época da floração, e aí as flores da laranja que se transformam em fruta acabaram caindo, às vezes depois você tem aborto de pequenos frutinhos por conta de calor, enfim, uma série de problemas que tem feito com que o cinturão citrícola, que são 347 municípios ao longo dos estados de São Paulo e Minas Gerais, não desenvolvessem todo o seu potencial produtivo. Então, é mais ou menos o seguinte, a gente tem ali um carro
que acelera até 300 km por hora. Ele tem uma estrada, ele está num autódromo que ele pode chegar nessa velocidade, mas ele não está chegando no máximo por questões externas. Então, esse é um ponto. Então, essa oferta reduzida, ela enxugou os estoques. E ao enxugar os estoques, você tira do mercado uma quantidade importante de suco. E aí, assim como a lei da gravidade que ninguém caça, a lei da oferta e da demanda também ninguém caça. Então, é aquela história. Hoje, a conjuntura, ela é de uma oferta reduzida, uma demanda acima dessa oferta e, no final das contas, isso tem feito com que os preços tenham se mantido sustentados ao longo dos últimos anos. Aí você me pergunta, quanto tempo isso vai demorar? Bem, enquanto você tiver um descasamento entre oferta e demanda, você vai ter preços mais valorizados. Quanto que é esse preço? Eu não sei. Aí é uma questão de mercado entre produtores e indústrias, obviamente entre indústrias e clientes. Então, para a gente entender aqui, a preocupação da indústria e também dos produtores é ter oferta tanto de suco quanto da fruta, né? E assim não correr atrás da demanda, é isso mesmo? É que são coisas diferentes. No caso, a oferta é a quantidade de fruta que você tem que se transforma em suco. E a demanda é quanto literalmente o mundo demanda de suco. Hoje, nós não temos capacidade de estimar qual que é a demanda internacional. Por quê? Porque a oferta está tão restrita que a gente não sabe exatamente quanto que está a demanda. Isso, por um lado, é bom, obviamente, porque a gente mantém preços sustentados, como eu coloquei aqui para você, mas, por outro lado, existe um movimento perigoso que a demanda também se ajusta à oferta, porque o consumidor ele não deixa de consumir. Então, hoje ele está consumindo suco de laranja, amanhã ele pode consumir outra coisa, como já aconteceu diversas vezes. Já houve uma migração de consumo do suco de laranja para outros produtos. Esse é um assunto que, historicamente, a Citrus BR já tratou em diversas oportunidades. Então, esse é um ponto de atenção. Então, o fato da gente ter uma oferta de fruta e de suco reduzida não quer dizer que a demanda ela vai continuar nos níveis que ela se encontra hoje para o resto da vida. Pode ser que tenha uma acomodação, mas isso só o futuro vai dizer para a gente. E Biapaba, eu vou chamar agora uma pergunta que o nosso consultor aqui do canal Terra Viva, o Silmar César Miller, enviou para o nosso bate-papo hoje sobre as tendências aí sobre a citricultura brasileira neste ano. Vamos ver. Meu caro Ibiapaba, eu acho que uma questão importante que se impõe nesse momento é como é que vai reagir a produção brasileira, os produtores brasileiros de laranja em relação a esse momento favorável em termos de preço para o suco, nas próximas safras. Será que vamos ter uma retomada do crescimento da produção brasileira de laranja para suco? Esse é o ponto que a gente vinha falando. A gente tem um potencial citrícola grande. Então, vamos olhar o seguinte, a gente vai fazer uma conta de padeiro aqui, tá? A gente tem hoje em torno de 380 mil hectares produtivos de laranja, ok? Dentro do cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais. São aproximadamente 202 milhões de pés produtivos em 380 mil hectares. Se a gente pegar uma produtividade média de 1.000 caixas por hectare, a gente tem um potencial produtivo de 380 milhões de caixas. Então, quer dizer, isso conta burra aqui, sem precisar fazer muita matemática. Nas últimas safras, a gente, male tem chegado a 315 milhões de caixas, mais uma vez, por conta das questões climáticas, avanço do greening, que é um ponto também que talvez a gente possa explorar um pouquinho mais tarde, mas o fato é, mesmo com todo esse potencial produtivo, o cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais não tem conseguido produzir no máximo do seu potencial. Pode ser que isso volte? Pode ser que isso volte. Então, respondendo ao Silmar, depende de São Pedro, depende do clima, depende de como isso vai se desenvolver ao longo dos próximos anos. Então, hoje, em termos de formação de mercado, que é um ponto que o Silmar ele está atento,
o tempo todo, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para as estimativas de safra. Então, muito provavelmente, agora em maio, o Fundecitrus faz a estimativa de safra, de como que vai ser a oferta de laranja, e baseado nisso, a gente vai saber se a gente tem uma estimativa de safra que ela trouxe mais do potencial desse parque citrícola, ou se a gente vai realmente para este 5º ano consecutivo de uma oferta ajustada. E aí, mais uma vez, a gente tem que ver como é que vai ficar a demanda após tantos anos de ajuste de oferta. E quais que são aí os desafios que você avalia para o citricultor neste ano? Como você disse aí anteriormente, tivemos um grande avanço do greening, né? Explica também para o pequeno produtor que está nos assistindo o que é o greening e os impactos na produção. E é importante também a gente falar, dar um alerta aí, né, aos produtores rurais do país e à população em geral sobre o perigo da compra de mudas irregulares que também podem trazer graves problemas aos pomares, né? Principalmente os urbanos e os domésticos em função do greening, né, Ibiapaba? Não, sem dúvida, Fábio, são pontos extremamente relevantes. Bem, em relação ao produtor de laranja, acho que todo produtor de laranja sabe muito bem, infelizmente, o que é o greening. Para a gente trazer um pouco aqui para o público que não acompanha tão de perto a citricultura, o greening ele é uma doença que chegou no Brasil em 2004, chegou na Flórida em 2005. Ele não tem cura, hoje ainda não foi desenvolvida uma cura para essa doença. E o que ele faz? No final das contas, o greening ele vai diminuindo o potencial produtivo da planta ano a ano. Ele modifica o tamanho dos frutos que vão ficando menorzinhos e esverdeados, por isso o greening. E isso altera completamente a estrutura do suco, ou seja, a acidez, o sabor, notas de amargor. Então, no final das contas, o fruto produzido pela laranja com greening, ele é de uma qualidade assim, extremamente inferior. Então, além da produtividade de você matar a planta em 5 anos, e quando a gente fala matar a planta em 5 anos, a gente está falando de um pomar contaminado, é um pomar que vai deixar de produzir em 5 anos. E na hora que isso acontece, dificilmente o produtor ele consegue repor aquele pomar naquele mesmo lugar sem que a doença desde o início já afete as mudas e com isso inviabilize o investimento dele. Então o greening é um problema econômico gigante para o cinturão citrícola do estado de São Paulo, é um problema para o grande produtor, principalmente para o pequeno produtor, porque ele afeta o mosquitinho, né, o psilídeo, é o vetor do greening. Ele é um pouco preguiçoso, tá, Flávia? Assim, então, normalmente ele fica nas bordas ali da laranjeira, não costuma entrar muito para dentro do pomar. Agora, quando você tem um pomar que ele é pequenininho, o que acontece é que a borda já é o pomar. E aí, hoje, a gente não tem tecnologia para lidar com o greening nesses pomares que são muito pequenos. Então, isso acaba fazendo com que os custos fiquem muito elevados e aí o produtor, em algum momento, ele desiste daquele pomar, que é o pior cenário possível. Hoje, a gente tem visto produtores que têm produzido quase que num sistema extrativista, porque como os preços estão sustentados e ele já desistiu de tratar do pomar, ele vai tirando aquela laranja e como ele não cuida do pomar, isso acaba servindo como inóculo da doença que se espalha. Então, a gente tem um problema que ele não é só econômico, mas ele também é social. E esses outros pontos que você trouxe são fundamentais. Tem que ter muito cuidado com a comercialização de muda, principalmente de mudas que não são legalizadas, mudas que não foram desenvolvidas em viveiros telados. O transporte dessas mudas tem que acontecer de maneira adequada e aqui vale 2 alertas. Tanto a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo quanto o Ministério da Agricultura têm trabalhado muito forte nessa questão. E a gente precisa de mais fiscalização e a gente precisa realmente repreender esse tipo de comércio, que é um comércio ilegal e traz para o país grandes prejuízos, Então, são pontos excelentes que você trouxe e servem aí de alerta tanto para o produtor quanto para a população em geral, para não ter pomar doméstico dentro de casa e nem mudas que possam ser hospedeiras, como o caso da murta.
E além do greening, tem alguma outra doença aí que atinge a citricultura? Existem diversas doenças na citricultura, mas todas são manejáveis. Você pode ter uma maior pressão de custo, uma menor pressão de custo, dependendo da doença, da praga em questão, mas você maneja. O grande problema do greening é que ele mata a planta e ele impede, a presença do vetor, ele impede que aquele pomar, no longo prazo, ele seja replantado, porque uma vez que você tem a doença instalada naquela região, uma muda demora 3 anos para ela começar a produzir. Se ela for contaminada no ano 1 dela, quando ela começar a produzir, a doença já está avançada. Então, todo aquele investimento que o produtor fez, ele acaba indo por água abaixo. Então, mais uma vez, o greening ele não é só um problema econômico, ele é um problema social, porque a citricultura ela tem uma característica muito importante, que é o efeito multiplicador. A citricultura ela gera muito emprego, ela traz renda para o produtor, essa renda ela acontece dentro da cidade, o produtor ele gasta dentro da cidade e isso faz com que você irrigue toda a economia dessas regiões, desses 347 municípios, nos quais a citricultura ela está presente. Então, por essas e por outras, o desenvolvimento da citricultura e a preservação desse patrimônio que a gente tem aqui nos estados de São Paulo, Minas, Paraná, não é só o interesse da indústria de suco de laranja, do produtor de laranja, mas é do interesse do país. Agora vamos falar um pouco sobre os altos custos de produção, né? São um desafio para esse ano, Ibiapaba, e uma particularidade da citricultura que é importante a gente destacar aqui também é que ela é feita 100% manualmente, né? É verdade, é verdade. Eu sempre brinco que a cada ano, quando a gente tem a colheita, mais de 1 bilhão de frutinhas são colhidas ali, né? Mão a mão. Então, isso demanda uma mão de obra gigantesca. Então, a gente pode falar assim, uma pela outra, que em toda a safra, entre 40 a 50 mil, às vezes um pouco mais, de pessoas são contratadas para fazer a colheita da laranja. E aí, mais um aspecto, é um ponto muito importante socialmente, porque a citricultura é geradora de emprego. E quando a gente fala que 40 a 50 mil empregos foram gerados, a gente está falando de dados formais do governo brasileiro. O que isso significa? Significa a arrecadação de impostos sobre a folha de pagamento, isso significa financiamento do sistema previdenciário brasileiro, que acaba financiando aí todo o sistema. Então, a citricultura ela tem essa característica de ser uma grande geradora de empregos e, com isso, contribuir para a economia do país. Custos de produção, eles fazem parte do negócio. Você vai ter regiões em que o custo ele é mais elevado por pressão de pragas e doenças e às vezes um pouco mais distante na questão de mão de obra e você vai ter lugares que isso é um pouco mais equilibrado. Agora, todo produtor do agronegócio brasileiro entende que a gestão dos custos é o primeiro ponto da lição de casa. E isso o produtor brasileiro ele está assim, absolutamente careca de saber. E agora falando um pouco sobre o mercado externo, né, Ibiapaba? Quais são as tendências aí para as exportações neste ano e as expectativas aí também nas relações comerciais? Bem, as exportações brasileiras de suco de laranja, elas se concentram em alguns mercados. Então, hoje a gente tem praticamente a Europa como principal destino e hoje mais ou menos ali em torno de 65%, pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ano. Logo na sequência, a gente tem os Estados Unidos com mais ou menos 30% e aí a gente já está chegando em 60%, 70%, 80%, 90%, né, de tudo que a gente exporta. E os outros mercados, eles acabam sendo China, Japão e aí dilui nos outros. Então, as exportações de suco de laranja, elas são muito concentradas. E por que isso acontece? Porque ele é um produto que depende de uma renda
per capita um pouco mais elevada. Então, normalmente, países que têm uma renda per capita mais elevada, um poder de consumo mais elevado, e isso faz com que o consumo de suco de laranja acabe sendo um pouco maior. Dentro da Europa, só para a gente não falar que a Europa é um bolo só, a gente tem a Alemanha em primeiro lugar, seguido de França e Reino Unido. Esses 3 países, eles já dão ali mais ou menos 80% de todo o consumo que acontece na Europa. O caso dos Estados Unidos, ele é particularmente interessante, porque já há muitos anos a Flórida vem enfrentando dificuldades na sua produção local. E aí, só para a gente traçar um paralelo, resgatando um pouquinho aqui o que a gente acabou de falar do greening, greening chegou no Brasil em 2004, na Flórida em 2005. O Brasil continua produzindo acima de 300 milhões de caixas. Alguns problemas no clima, alguma dificuldade com greening, mas o nosso potencial produtivo ainda continua elevado. Quer dizer, no ano que dê tudo certo, a gente pode produzir uma safra um pouco mais robusta. A Flórida, ela caiu de 250 milhões de caixas para 15 milhões de caixas, dependendo do ano menos, por conta do greening. Então, esse manejo que o Brasil desenvolveu para conseguir lidar com o greening, ele foi suficiente até agora. Como você bem trouxe, existiu um avanço grande da doença, providências estão sendo tomadas, tanto na parte fitossanitária, com ações do governo do estado de São Paulo, ações do governo do estado de Minas Gerais, Paraná trabalhando muito forte, para que a gente consiga mitigar isso. E aí, esse que é o ponto, a gente precisa manter os nossos pomares sadios, continuar expandindo a nossa produção, a nossa área, para que a gente mantenha essa oferta e a gente continue atendendo esses mercados, Europa, Estados Unidos, China, Japão, e com isso, quem sabe, a gente conseguir aumentar um pouco as nossas exportações para esses mercados que não são tradicionais, mas assim como você e eu também gostam de um bom suco de laranja. Em relação à abertura de novos mercados, existe aí alguma tratativa em andamento para este ano? Existem diversos pontos que são tratados. No caso do suco de laranja, ele é um pouco diferente de outros mercados. Como ele é um produto que ele já passou por um processamento, nós não temos o chamado problema de SPS, né, que são os tratados fitossanitários, que no caso de fruta fresca e outros produtos agrícolas que não passaram por processamento, eles precisam, por conta de pragas quarentenárias. Suco de laranja não, ele é um produto que passou por um processamento, então a gente não tem problema de acesso a esses mercados. Mas a gente tem problema de tarifas, algumas tarifas que acabam impedindo o crescimento do nosso produto em alguns mercados. Tratando de maneira geral, acho que o que todo mundo espera é que essa novela do acordo Mercosul-União Europeia, ela chegue ao fim em algum momento, e isso vai ser extremamente positivo para o setor de suco de laranja brasileiro, porque imediatamente a gente tem um corte de tarifa em 50% e depois em 10 anos mais 50%. Isso faz com que a tarifa saia de 12,2%, caia para 6,1% e depois ela chegue até zero. Isso é muito importante. Nos últimos anos, a gente teve uma redução de uma determinada tarifa para uma NCM. NCM ele é um código de exportação para duas linhas de produto, vamos colocar assim, 2 tipos de produtos, suco de laranja, 2 tipos de suco de laranja para a China, em que essa tarifa ela caiu de 30% para 15%. A nossa meta é voltar a fazer com que chegue a 7,5%, que é a melhor tarifa que a gente tem para aquele mercado, e aí a gente alinharia todos os NCMs ou todos os tipos de suco de laranja para que todos ficassem na mesma tarifa. Tivemos recentemente também agora para o ano de 2023 mais um trabalho da Citrus BR, em que foi suspensa a tarifa de importação do Reino Unido. Essa foi uma janela de oportunidade que abriu por conta do Brexit. Então, quando o Reino Unido saiu da comunidade, saiu da União Europeia, com isso eles fizeram uma série de revisões de tarifas e nós conseguimos a suspensão da tarifa também 12,2% para o suco de laranja, importante isso, vai até final de 2024, a gente espera que isso se perpetue. Recentemente, acompanhei o ministro Carlos Fávaro e a equipe do Ministério da Agricultura em conversas na Índia, fomos até a Índia conversar com o governo brasileiro,
Esperamos que haja uma redução de tarifa também lá. A Índia tem uma tarifa muito elevada, 30%, mais alguns impostos que são colocados quando o produto ele é internalizado. Isso pode fazer com que chegue até 68% de tarifa, o que praticamente inviabiliza. Então, a gente tem esse trabalho também com o Ministério da Agricultura, Itamaraty. Foi muito bom ver o produto brasileiro sendo defendido ali pelo ministro Carlos Faro, sua equipe. Nós temos tratativas também com a Coreia do Sul, que discute o acordo Coreia do Sul-Mercosul e outras frentes que a gente abre. Então, esse é um assunto que ele é muito quente dentro da Citrus BR e a gente está sempre em parceria com o governo brasileiro. Em relação a Ibiapaba, na questão de exportação da fruta, da laranja, quais que são aí as medidas do controle fitossanitário? Bem, a exportação de fruta ela não está aqui muito dentro do meu radar. Posso falar que de uma maneira geral. Aí tem outras associações que são mais dedicadas a isso, mas basicamente é o seguinte, para você exportar fruta, você precisa ter um controle rígido dentro da propriedade das chamadas pragas quarentenárias. Posso dar um exemplo aqui que vira e mexe dá desconforto nas exportações brasileiras, o caso do cancro cítrico, por exemplo, frutas que são exportadas com lesão. Isso pode até dar fechamento de mercado, em último caso. Então, o que o produtor que pretende exportar a fruta, que pode ser, olha, um excelente negócio, ele precisa ter um packing house, né, uma casa que faça a separação dessa fruta de uma maneira absolutamente responsável, adequada e uma logística para que essa fruta ela chegue até o destino da melhor maneira possível e sem que haja nenhum tipo de lesão na fruta que possa caracterizar alguma dessas pragas quarentenárias, como o cancro cítrico, como a pinta preta, entre outras. Então, basicamente, é um controle que começa dentro ali da propriedade, passa para o packing e esse controle de qualidade tem que chegar até o comprador, que é, enfim, o cliente, o importador, né? Que vai querer, obviamente, uma fruta com bastante qualidade. E para o suco de laranja, é diferente aí essas medidas? Tem medidas? Como que funciona? Não, tem um monte de coisa. Assim, o suco de laranja é um produto que ele é extremamente controlado mundo afora. Então, assim, para começar, o nosso produto ele é muito autorregulado. Então, a própria indústria de suco, ela já tem os seus padrões de qualidade, que são níveis de acidez, coloração, um monte de coisa que a gente tem que obedecer para que a gente possa entregar o melhor produto possível para os nossos clientes. Além disso, a gente tem que cumprir algumas regras dos países importadores. Então, por exemplo, e essa aqui ela é dificílima por conta das características do agronegócio brasileiro, que é o controle de pesticidas. Então, cada vez que, por exemplo, a União Europeia ela tira o limite máximo de resíduo permitido de um determinado pesticida, não pode existir qualquer tipo de traço desse produto no suco de laranja brasileiro, sob pena de fechamento de mercado. Então, ao longo dos últimos anos, o atendimento dessas exigências do importador tem feito com que a indústria brasileira tenha cada vez níveis de controle e monitoramento mais elevados, seja na compra de fruta do seu fornecedor, que tem que assinar ali certos termos que ele está de acordo com um determinado modelo de produção, que não podem se usar determinados tipos de produto, e a própria indústria também, que tem uma produção importante, relevante de fruta própria, que obedece todos esses padrões. Então, cada dia está mais difícil produzir laranja adequada para esses mercados, para essas regras, mas cada dia que passa também o know-how aumenta e com isso a gente segue aí exportando para o mundo inteiro o nosso bom e velho suco de laranja. É o Brasil mostrando ao mundo a qualidade da nossa produção brasileira, né? Ibiapaba, antes da gente encerrar, eu queria saber mais sobre o trabalho aí da Citrus BR promovendo nacionalmente e mundialmente, né, os nossos citros brasileiros. Bem, a Citrus BR ela tem essa característica de representar a indústria exportadora de suco de laranja, é o nosso trabalho. Nosso trabalho ele está relacionado com abertura de mercados, melhores tarifas para o nosso suco de laranja brasileiro, muita informação para o mercado, para que todos os integrantes
dessa cadeia tenham exatamente o mesmo nível de informação, para que não haja assimetria de informação dentro da cadeia. Isso é extremamente importante para o compliance, para a conformidade do setor. Então, isso é uma agenda importantíssima da Citrus BR. Nossas empresas associadas, elas fazem parte de esforços de promoção de suco internacionalmente, com parcerias com universidades mundo afora que estudam suco de laranja e seus benefícios, levando para a comunidade científica uma série de informações sobre a saudabilidade do suco de laranja, num relacionamento assim profundo com os clientes nesse sentido, para que a gente sempre possa dar para o consumidor a melhor informação disponível, porque ciência é isso, né? A ciência, cada dia ela descobre ali que o suco de laranja, ele tem, enfim, uma propriedade a mais, que estimula uma coisa bacana. Então, ele é um produto que, mais do que uma bebida, ele é um alimento. Então, parte aqui do nosso trabalho é promover os benefícios desse produto, promover a informação, promover o mercado de uma maneira de que todos estejam na mesma página e, com isso, com todos possam desfrutar aí tanto das oportunidades quanto dos riscos e tenham aí o melhor desempenho possível dentro das suas fazendas, das suas indústrias e, obviamente, nas suas fábricas no exterior, envasando e vendendo o nosso bom suco de laranja no mundo inteiro. E para o produtor de laranja que está nos assistindo e está pensando em exportar aí suco de laranja, investir aí no setor, quais que são os passos, qual a dica que você traz para esses produtores? Bem, a exportação de suco de laranja, ela é uma atividade de capital intensivo. Então, no caso das nossas indústrias associadas, elas possuem terminais próprios, né, terminais portuários próprios no Brasil, na Europa, Estados Unidos, navios dedicados que levam suco de laranja para esses mercados. Então, ele é um setor que ele demanda investimento. Agora, obviamente, todo aquele empresário que desejar explorar esse mercado, o mercado está aberto aí, existem uma série de possibilidades. O que a gente tem visto muito, Flávia, e aí eu acho que é uma tendência do mercado brasileiro, nós temos visto um grande crescimento do mercado interno do Brasil. Então, quando eu comecei na Citrus BR, lá em 2010 e assumi aqui a frente da associação em 2013, a gente tinha no Brasil 2 ou 3 marcas de suco de laranja. Hoje, nós temos talvez dezenas de marcas de suco de laranja que tomam verdadeiras gôndolas das principais redes varejistas que nós temos aqui no país, nos principais centros de consumo. Então, isso foi uma verdadeira transformação que aconteceu. E o mais interessante é que algumas dessas marcas já estão começando a exportar o produto pronto para beber. Então, diferente do nosso modelo de exportação, que ele é um modelo de capital intensivo, com, enfim, uma logística complicada, volumes muito grandes, essas empresas têm feito um trabalho absolutamente admirável em desenvolver nichos de mercados em alguns destinos e, com isso, ajudar a internacionalizar o suco de laranja em alguns mercados que, de repente, não são tão tradicionais e porque não demandam uma escala tão grande quanto a Europa e Estados Unidos, que são consumidores já de muitas décadas de suco de laranja. Então, a oportunidade, ela está aí. Acho que tem exemplos maravilhosos no mercado, tanto de empresas que trabalham com marca, empresas pequenas, cooperativas. Aí é um pouco aí do que cada um procura para o seu modelo de negócio. Agora, o que eu não tenho dúvida é que todo mundo gosta de suco de laranja e nos últimos anos tem sido aí um negócio bastante interessante. Eu também não tenho dúvidas, viu, Ibiapaba? Nosso suco de laranja faz sucesso aqui no Brasil e mundialmente, né? Ibiapaba, muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso Terra Viva Entrevista de hoje. Tenho certeza que o recado foi dado sobre o potencial da nossa citricultura brasileira e também um cenário aí esclarecedor sobre as tendências para este ano para os nossos produtores, né? Volte sempre, viu? Olha, é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço. E sempre que precisarem aqui de informação do setor, a Citrus BR está à disposição de vocês e é sempre um prazer conversar. A gente que agradece, viu, a sua disponibilidade. E esse foi o nosso Terra Viva Entrevista de hoje. Até a próxima!